Ou seja, nós entramos com 5 vezes a força deles. Então, mas dá para já ter uma noção que a reculpação vai acontecer. O que é o Muro do BOPE? É uma coluna de policiais. Quando que nós vamos pegar o DOCA? Chegamos bem perto dessas lideranças. Agora, a opção pelo enfrentamento foi do criminoso. Ninguém vai parar a gente. Isso é um lema e uma frase dita pelo nosso sargento Weber do Batalhão de Operações Especiais, que virou um lema da Polícia Militar. Ninguém vai parar a gente. E hoje no Fala Globo Podcast tendo a honra de trazer aqui o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, secretário, comandante-geral, Coronel Menezes, que um mês atrás ele teve aqui, o papo foi muito bom, eu cobrei e ele falou, aguarde que vem coisa grande aí. Então eu realmente estou extremamente empolgado, feliz em estar na presença dele, porque é muito bom ver que nós conversamos e logo depois a polícia produziu o resultado. Deixo aqui o meu destaque, os meus sentimentos, minhas condolências para as famílias dos 4 policiais que perderam a vida, e eu estou aqui para também homenageá-los. Coronel, muito bom estar contigo, brilhou, parabéns, quero falar contigo de tudo, cara. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Glauber, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar com o seu público. É importante a gente poder esclarecer alguns detalhes dessa operação, que é uma operação emblemática para o Rio de Janeiro, para a segurança pública. A gente espera que a população de bem, como realmente vem recepcionando o nosso trabalho, ela dá um recado muito claro de um basta, que ela não aguenta mais ser atormentada por esses marginais, e que a gente mostrou que é possível que a gente dê uma virada na segurança pública, que as forças de segurança, que o Estado de uma maneira geral. Aproveitar o início aqui para parabenizar e destacar a liderança do governador Cláudio Castro nesse processo. É importante que se diga isso. É um governante que tem apoiado a gente, que a todo momento está colocando a cara, já determinou que toda e qualquer resposta que seja dada aos órgãos de controles partam do gabinete dele, e já trouxe a responsabilidade toda dessa operação, que é uma operação de uma dimensão muito grande, que ele vem efetivamente exercendo essa liderança e mostrando ao que veio, e realmente é preciso que seja dito isso, e bacana poder estar aqui para a gente poder estar detalhando todo esse trabalho, tudo que foi feito, que antecedeu, e durante a operação o que houve nesse dia histórico para a polícia, para as polícias e para a segurança pública desse estado. Muito bom, cara. Vamos dar destaque, né? Dar a César o que é de César. De fato, o governador assumiu uma postura líder, uma postura, digamos, com alta testosterona, com virilidade, como de estadista, cargo, né? De estadista, mas também como o cargo pede, né? Ele não só fez o que o povo do estado do Rio de Janeiro elegeu ele para fazer, como ele soube se portar, né? Tanto na pressão da mídia, quanto na pressão ali do governo federal. Eu sei que isso acaba politizando, isso fica para os atores políticos. Exatamente. Aqui nós vamos tratar a parte técnica, mas todo o destaque para o governador do Rio, todo o destaque para a polícia, e a população aprovou, né? A popularidade do governador, a popularidade da polícia, os meios de comunicação como o meu, a audiência, tudo isso reflete aquele sentimento de, cara, parabéns, queremos mais. É igual quando, não quero botar isso aqui como torcida, né? A população sabe que tem mais para fazer, né? Sim. E a população fala, pô, mais, queremos ver mais operações. Quando a narrativa sempre construiu para o lado que a população não aprova, né? Que a população não quer operação. E a pesquisa que saiu da Atlas Intel, que traz 88% de aprovação dos moradores de comunidade, isso é incrível. Isso salta aos olhos, né? Desconstrói uma narrativa. É importante o trabalho desse teu canal, né? Uma imprensa independente, essa possibilidade hoje que a gente tem de poder incutir na cabeça das pessoas, né, conceitos para que elas tomem as decisões, né? Isso faz parte de um processo democrático, isso é um avanço para nós, né? E eu queria também parabenizar o trabalho que você faz, porque falar para o teu público que a gente não teve spoiler nenhum anterior, não teve nenhum tipo de, não faça essa pergunta ou faz essa pergunta, não tem nada combinado. Então, o que a gente quer passar são conceitos para que as pessoas tomem as decisões, né? Não se pode impor narrativas como era feito historicamente há alguns anos atrás,
E o teu trabalho hoje, né, podendo publicizar, podendo disseminar informações das pessoas que estiveram no front, estiveram operando, estiveram fazendo a gestão desse trabalho, isso vai permitir com que as pessoas tomem as suas decisões e tenham a sua opinião própria. Porque eu costumo dizer que as pessoas não precisam concordar comigo, mas as pessoas precisam minimamente ouvir a minha posição, para que elas tomem as decisões. Então, quero parabenizar o teu trabalho, porque o teu canal faz um serviço de utilidade pública e de trazer cidadania para as pessoas. Agradeço, cara. E a gente só pode fazer isso porque tem vocês aí como atores principais desse contexto. Inclusive, a tua participação aqui no canal em setembro, final de setembro, ela foi muito importante para o canal e para essa comunicação. Eu tive muita liberdade para fazer as perguntas e eu sempre falei, cara, o meu canal é um canal onde as pessoas se sentem representadas para que a gente trate a realidade. E eu quero já começar o nosso papo aí, né, entrar com tudo aí na mega operação, porque eu te questionei no final de setembro, quando que nós vamos pegar o DOCA? Eu nomeei. Quando que nós vamos pegar o DOCA? Quando que nós vamos pegar o Peixão? Esses caras que são lideranças que estão aí há mais de 20 anos dominando complexos de favela, e tudo isso é muito simbólico. E eu também destaquei que, dado a complexidade do Rio de Janeiro, uma operação em 2025, a polícia tem que provar que tem capacidade operativa para produzir resultado. Dia 28 de outubro, 2.500 policiais produziram a maior operação da história desse país, né? E você, como comandante da Polícia Militar, esteve à frente disso. Eu quero te ouvir, cara, e que a nossa audiência possa perceber como isso foi construído e como foi todo o preparativo, né? E o trabalho que a polícia desempenhou nesse dia. É importante a gente começar elencando o contexto que isso aconteceu, né? Muitas pessoas têm perguntado como será o dia de amanhã, de que forma a gente vai trabalhar isso. É importante que as pessoas entendam que hoje nós temos algo relacionado ao cumprimento da DPF 635 e a última decisão fala numa questão e fala dos quesitos da decisão, é muito claro, na questão da reocupação territorial, que é totalmente diferente da ação, e é preciso que se diga que a reocupação ela está também em andamento, é um outro trabalho extenso, longo. Eu obviamente não posso detalhar, mas eu posso afiançar para você que trará resultados muito expressivos, né, para a população de bem. É um laboratório que a gente vai estabelecer e a gente entende que trará uma nova roupagem para essas comunidades. Essa é a nossa expectativa, até porque não é só o Estado do Rio de Janeiro que é o paciente dessa decisão. É preciso que, de uma maneira diferenciada da UPP, ela vai trazer outros órgãos do governo federal, do governo municipal, que precisam também participar desse processo. Então, mas dá para já ter uma noção que a reocupação vai acontecer? Vai acontecer. E está em processo. Ela está em processo de final de apresentação junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente já tem uma modelagem feita, já tem todo um trabalho feito e, obviamente, que a gente precisa agora, numa segunda etapa, promover reuniões com os outros entes para que eles venham também para esse processo, que eles venham com as responsabilidades que precisam ter, porque é importante que se diga que a Prefeitura precisa participar, as prefeituras do Estado, de uma maneira geral, da região metropolitana, né? O governo federal precisa participar desse processo, né? Não assistir a isso tudo de arquibancada, porque as polícias hoje vêm trabalhando e trabalhando muito, Glauber, né? Preciso que se diga isso. Mas voltando à questão da mega operação, o contexto que ela ocorre, ela surge de uma apuração da Delegacia de Repressão Entorpecente, a DRE, aqui do Rio de Janeiro, um inquérito policial que durou 1 ano. Esse inquérito ele é todo em cima daquela organização criminosa Comando Vermelho e visando a apuração de diversas práticas criminosas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. A partir daí, surgem dessa apuração 100 mandados de prisão e mais de 160 mandados de busca e apreensão. Essa operação é denominada Operação Contenção, que é uma política permanente do governo do Estado do Rio de Janeiro, da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, que envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, e ela busca conter
o objetivo e a sanha expansionista do Comando Vermelho e das outras organizações criminosas. Estou falando do Comando Vermelho porque é Complexo do Alemão e Penha, mas existem outros trabalhos a serem feitos em cima do TCP, da ADA, da milícia ou qualquer outra organização criminosa, porque a gente não tem seletividade com o crime. Criminoso é criminoso e ponto. Essa operação contenção ela tem 2 eixos principais. Ela tem um eixo investigativo, que aí é mais um trabalho da Polícia Civil, é um trabalho de polícia investigativa, em que há um sufocamento financeiro dessas organizações, esse é o objetivo. E trabalha especificamente na lavagem de dinheiro e no branqueamento de capitais. Até porque desde o início da operação, ela tem uma fase da operação que ela começou com a investigação de 1 ano da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. E essa investigação, obviamente, tem todo o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária do Estado, a fase posterior, que é o planejamento. O Ministério Público esteve presente no planejamento. Para que a gente estabeleça um combate a organizações criminosas, basta ver máfias italianas, máfias japonesas, máfias americanas, Al Capone. Tudo aquilo que se desenvolveu era em cima de movimentação financeira, que você precisa atacar o caminho do dinheiro, mas precisa também socorrer a população e desarmar essas verdadeiras quadrilhas de narcoterroristas que tanto atormentam o povo de bem, as pessoas de bem que moram nessas regiões de comunidade do Rio de Janeiro. Porque só um complemento, aqui no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, nós estamos falando de domínio territorial, né? Exatamente. Então, seguir o dinheiro é o caminho, é básico, tem que mexer no dinheiro, senão não desestrutura, mas, sobretudo, a própria Constituição Federal está sendo rasgada enquanto tiver esse cara dominando o território. Exatamente. E a gente percebe que a partir do advento, né, a partir da vigência da DPF 635, há uma virada de chave na maneira em que essas facções elas se comportam. E esse comportamento está atrelado à questão financeira. Ou seja, o Comando Vermelho, o TCP, a ADA, ele passa a reproduzir, a partir de 2020, todas as práticas das milícias. Ou seja, eles passam a controlar território e eles passam a cobrar taxa de moradores, de comerciantes, de todas as atividades econômicas que se envolvem dentro das favelas. Isso traz para eles dinheiro, traz para eles musculatura financeira, traz para eles uma multiplicação de lucro. Então a gente desenvolveu essa operação contenção, voltando ao eixo investigativo. O segundo eixo principal, né, dando sequência ao meu raciocínio, é o eixo operacional. Então, eu posso falar pela Polícia Militar, essa demanda chega a 60 dias antes do dia 28 de outubro, quando foi deflagrada a operação, e a partir daí a gente starta e inicia um processo de modelagem operacional focado para aquela operação. E aí, Glauber, é importante que o povo, que a população, que os telespectadores que estão nos vendo, entenda que a segurança pública ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência cartesiana. É preciso que se faça, é preciso que a gente entenda que a cada operação existe uma modelagem diferente, existe uma preparação diferente, existe um estudo diferente. E aí essa operação ela se iniciou com diversos relatórios de inteligência, análise desses relatórios, diversas disponibilizações e análises de imagens produzidas por drones e, principalmente, de maneira inovadora, o que a gente fez? E eu reuni com a minha equipe e falei, olha, gente, a gente precisa dar um basta no que vinha acontecendo, a gente precisa estudar as operações anteriores. E não estou aqui dizendo que as operações anteriores foram ruins, mas o que não pode acontecer é que o que a gente percebia e percebe, e basta ver as imagens que estão disponíveis aí na internet, de operações do Alemão e da Penha, é que, para quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo de fora do Rio de Janeiro, é preciso que se diga que esses dois complexos são divididos por uma serra, uma região montanhosa denominada Serra da Misericórdia. Essa serra divide o complexo do Alemão e da Penha. E também, para contextualizar para as pessoas, essas localidades elas têm um pouco mais de 280 mil pessoas. Então, é uma região extremamente populosa, com uma desordem urbana muito grande, né? São comunidades que foram construídas sem qualquer interferência do Estado, preciso que se diga isso. E essa região era utilizada, estudando aí as operações anteriores, ela era de forma recorrente
utilizada por essa quadrilha como rota de fuga. Então, o que a gente assistiu na ocupação do Alemão, que é emblemático, 2010. uma operação emblemática de 2010, aquela fila de vagabundos, aquela fila de marginais portando fuzis, correndo em direção à Serra da Misericórdia. Essas imagens agora de uma fuga em massa de traficantes, já dezenas passaram por ali, correndo. A gente viu ali em algum momento que a poeira sobe, são tiros que estão sendo disparados, o traficante ferido caiu nesse momento, eles estão atirando de volta, estão armados ainda em fuga ali. Isso causava para nós um custo na percepção das pessoas, psicológico das pessoas, muito ruim. Causava um desânimo, um sentimento de impunidade, de um planejamento mal feito, de falta de articulação, e ficava a impotência estampada em todo cidadão de bem do Rio de Janeiro e do Brasil. Quem está em casa pensava assim, o que adianta a polícia entrar se os caras correm para a mata, o helicóptero da televisão mostra e não pode fazer nada. 2010 tinha caminhonete. Eles tinham uma coluna de caras correndo para a mata e ainda na caminhonete. Outra coisa que a população percebia, acho que ali no complexo tem em torno de 30 comunidades no total. Acho que são 27, né? 27. Então, o Comando Vermelho dominando essas 27 e uma população de quase 300 mil pessoas, a polícia, quando ia operar, não tinha braço suficiente para fazer a contenção de toda essa área. E aqui foi diferente. Isso. Por favor. Então, a gente pôde, através dessas análises de relatório, das imagens, estudando operações anteriores, a gente buscou uma inovação, buscou algo diferente e decidimos, de uma maneira corajosa, eu digo para você que não foi uma decisão fácil. E aí eu me solidarizo com as vítimas, né, com os policiais que nós perdemos, porque essa decisão aumentava o risco da operação, aumentava a complexidade da operação, mas a gente precisava, enquanto segurança pública, dar uma resposta. Obviamente que nós não trabalhamos, em hipótese alguma, com perda de policiais, mas a gente aumentou exponencialmente o risco da operação. À medida em que, quando a gente decidiu ocupar a parte alta da Serra da Misericórdia, a gente objetivou, a gente tinha a intenção, como aconteceu, de empurrar esses traficantes para a área de mata, e é preciso que se diga que essa Serra da Misericórdia é uma região extensa, é uma região com uma vegetação densa, é uma região pedregosa, porque tem uma pedreira nessa serra também, então ela tem vários buracos, possibilidade de utilização para trincheira, várias pedras no meio do caminho, uma dificuldade enorme dos policiais progredirem, além de, quando nós chegamos, estabelecemos essa tática, né? E aí a tática foi o seguinte, estabelecer uma infiltração de uma coluna de policiais na parte alta da Serra da Misericórdia, que a gente chamou e denominou de uma maneira que houve uma divulgação muito grande, que foi o Muro do Bope. Ilustrativa, né? Ilustrativa, que foi o Muro do Bope. O que é o Muro do Bope? É uma coluna de policiais que foram dispostos na parte alta da montanha, na parte alta dessa serra, porque, Glauber, é preciso que as pessoas entendam que, numa lógica de combate, a ocupação dessa parte alta seria a vantagem oferecida naquele momento quando você combate num relevo, numa área acidentada, num relevo como aquele, numa área acidentada, aquele que está num plano superior, ele está sempre em vantagem do plano inferior. O desafio que foi imposto para os policiais que trabalharam e são verdadeiros heróis, é preciso que se diga isso, os policiais militares que infiltraram naquela região e já desde as primeiras horas da manhã, quando eles entraram, eles já foram recebidos a tiros. Então, desconfigura toda essa questão de que nós fizemos uma emboscada com os marginais, que o Muro do Bope foi para executar os marginais, nada disso. Até porque eu vou chegar mais na frente do que nós utilizamos, as técnicas que nós utilizamos, que desconstrói toda essa narrativa. Perfeito. E os policiais, quando adentraram nessa área de mata, não, diferentemente de algumas narrativas também que é preciso que se diga, eles não ocuparam essa posição de maneira pacífica. Eles foram rechaçados e receberam uma reação violenta dos marginais, foram recebidos a tiros e conseguiram, através desse enfrentamento, ocupar a área de mata. E essa linha de policiais, ela foi colocada nessa região de forma que
nas primeiras horas da manhã, as equipes que se dividiram por diversas comunidades desses grandes complexos, que é o do Alemão e da Penha. Então, havia uma grande matriz de responsabilidades e divisões para que esses policiais, que também foram recebidos por disparo de arma de fogo, por tática de guerrilha. As imagens são claras e muito esclarecedoras. Esses marginais, eles utilizam tática de guerrilha. As investigações apontam isso. Nós temos diversos ex-integrantes de Forças Armadas, ex-integrantes de forças policiais. Nós tivemos há meses atrás um ex-cabo do BOPE que foi preso, que cobrava R$ 1.500 para essa quadrilha, por cada sessão, por hora, por cada sessão desenvolvida por hora de treinamento. Isso. E eles dão treinamento de conduta de patrulha, de disparo, de tiro, de táticas militares e táticas de guerrilha. Então, os nossos policiais foram recebidos por verdadeiras obras de engenharia complexas, de barricadas. Eram perfis metálicos, são perfis metálicos concretados no asfalto, muitos deles eletrificados, que a gente só pôde romper ou no maçarico ou com um TNT, né, com explosivo mesmo. Vários veículos tombados e incendiados, trincheiras que foram feitas e foram cavadas nas ruas para que os nossos blindados não pudessem avançar. Então, é preciso que se diga que essa situação, muitas das vezes, Glauber, em que o Rio de Janeiro, que os policiais enfrentam, muitas das vezes é preciso que faça uma análise que tem um limite, uma linha tênue muito, muito fina entre uma questão de segurança pública e uma questão de defesa nacional. O que essa quadrilha Comando Vermelho vem praticando e outras quadrilhas são atos de terrorismo. São narcoterroristas armados, extremamente armados, e que têm uma reação muito agressiva, uma reação muito raivosa às forças policiais. Muito intensa o que os policiais passaram, realmente desde as primeiras horas da manhã. Preciso que se diga, só abrir um parênteses aqui, que a partir de meia-noite também, algumas equipes foram colocadas em pontos estratégicos e nós interceptamos 4 marginais, sendo 2 nas primeiras horas da manhã, por volta de 1 hora da manhã, porque a partir de meia-noite, também, dentro do planejamento, estava estabelecido um grande cerco nas ruas próximas que dão acesso ao Complexo do Alemão e da Penha. E as nossas equipes conseguiram prender 2 marginais oriundos do Espírito Santo e nós também conseguimos interceptar 2 elementos da Bahia, com um fuzil e uma pistola, que reagiram aos policiais e foram mortos por volta de 3 horas da manhã. Então a operação já se iniciou com essas 2 ocorrências do cerco. E a partir de 4 horas estive presente pessoalmente na saída das equipes, fiz uma palestra motivacional, mostrando para eles do tamanho do desafio, para que eles cuidassem, né? Não subestimassem o perigo, para que eles cuidassem um dos outros e para que eles utilizassem todas as técnicas, as tecnologias, os equipamentos que nós pudéssemos naquele momento e que a segurança pública hoje dispõe. Tem o melhor de si. E certamente cumpriremos a missão a contento. Glauber, voltando à nossa disposição, a gente pôde avançar com essas equipes, né? Infiltrar essas equipes. E dentro do planejamento inicial que foi feito, o objetivo era retirar esses marginais para uma possível interceptação. E aí preciso que se diga. O número de presos, Glauber, foram um total de 113 presos. É um número extremamente significativo. As pessoas estão focando só no número de mortos. Sim. Mas se você parar para pensar que o total de mortos foram 121, retirar desse número, subtrair os 4 policiais, os 4 heróis, verdadeiras vítimas desse confronto, nós temos 117 mortos e temos 113 presos. Então, aqueles que optaram por se entregar, eles foram presos e conduzidos para a delegacia como determina a lei. Então, a nossa operação, ela não tinha objetivo de matar ninguém. Agora, a opção pelo enfrentamento foi do criminoso. As imagens que nós divulgamos
né, nesse telejornal aí que apareceu no domingo, nesse programa jornalístico, mostram exatamente que tipo de cenário, que tipo de situação que os policiais se colocaram e a reação dos marginais, que foi de uma maneira extremamente intensa. Você é esculacho? Então, você é esculacho, o bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. Ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? O bagulho é tranquilidade. Então a gente levou esse contato, essa abordagem desses elementos para dentro da área de mata, para a Serra da Misericórdia, e é preciso que se diga, o objetivo principal era não promover um banho de sangue naquela comunidade. Porque os relatórios de inteligência apontavam que a gente enfrentaria, e aí por isso a modelagem da operação e a utilização, muitas pessoas perguntaram, por que de 2.500 homens? Porque a gente analisa essa questão da entrada da força policial com supremacia total da força. Então a gente entrou, quando havia relatórios apontando que nós enfrentaríamos cerca de 500 homens armados, nós entramos com 2.500 homens. Ou seja, nós entramos com 5 vezes a força deles. Para que nós, a expectativa, obviamente, de que aqueles que quisessem se render em função da força policial, eles poderiam e teriam a possibilidade de rendição. Mas dizer que a nossa atuação foi uma atuação cirúrgica, uma atuação profissional, uma atuação dura de policiais extremamente preparados. Dizer também que essa linha de policiais foi colocada na Serra da Misericórdia, o Muro do Bope. Nós selecionamos os melhores policiais do Batalhão de Operações Especiais. Eles participaram por um treinamento nesses 60 dias. Treinamento de tiro, treinamento de progressão na mata, conduta de patrulha, a PH. E aqui eu quero dizer que, de maneira também inédita, os nossos policiais, todos eles, estavam portando máscara para gás, ou seja, aquela máscara em que o policial pode, aqui dizendo de uma maneira bem clara para quem está te assistindo, nos assistindo, aquela máscara em que o policial poderia operar num ambiente saturado de gás lacrimogêneo, e os policiais, a todo momento, e muitas das vezes as patrulhas, atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra trincheiras, contra buracos em que eles estavam escondidos e atirando contra os policiais. Atiraram gás também na área de mata para que esses elementos pudessem sair e pudessem se render. Vários deles foram presos, mais de 30 foram presos pelo BOPE na área de mata. Então é preciso que se diga que esse resultado de essas acusações de carnificina, isso é falácia. Isso é tudo narrativa para tentar parar, desconstruir a operação. Com todo esse planejamento operacional, não poderíamos ter outro resultado a não ser o resultado que foi conquistado no campo tático, no campo de batalha operacional, como uma guerra que é. Perdido esse campo, eles entram para a guerra informacional, né? Para a guerra psicológica, que é a guerra de causar o pânico na população e tentar frear que a população, que a polícia tenha o aval da população para ter novas ações como essa. Exatamente. Né? Deixa eu só fazer um destaque que o senhor citou, 600 homens. 500, perdão. 500 homens que seria a estimativa. Não é razoável dizer que tinha um potencial até para mais que isso? É preciso que se diga que eles também estavam espalhados por diversas localidades do complexo com o objetivo de rechaçar e de promover uma reação à nossa entrada. A nossa inteligência, a nossa experiência aponta que esses primeiros marginais narcoterroristas foram presos, é como se estabeleça ondas de linhas e linhas de segurança. Então, o segundo e terceiro escalão, ele é colocado na linha de frente para morrer ou ser preso. A partir da ação da polícia, entra uma segunda onda, uma segunda linha de seguranças que estão ali tentando barrar a entrada das polícias. E a gente entende que um núcleo duro, um número de seguranças maior e mais bem armado, estava fazendo a segurança das lideranças do DOCA, do Pezão, do Gadernal, ou seja, essas lideranças do Comando Vermelho
que pela reação que eles espalharam pela cidade, mais de 86 ônibus atravessados, a polícia respondeu de forma muito rápida, mas houve, de fato, um transtorno para a população. Mas a gente entende que tudo isso foi orquestrado e foi realizado. E muito se acusou, não, a polícia não se preparou. Se preparou e se preparou muito bem, porque todo esse planejamento foi altamente minucioso, altamente detalhado, no sentido que a gente esperava que houvesse uma reação. Agora é preciso que se diga aqui também, houve realmente um tormento, um impacto na rotina da cidade, mas o que houve foi uma resposta rápida da polícia pelo plano de contingência detalhado que nós realizamos, já esperando uma reação. E aí, Glauber, eu posso te dizer que nós também chegamos bem perto dessas lideranças. Também foi dito por muitas pessoas que não prendeu o DOCA, a operação ela não teve o efeito desejado. Dizer que o DOCA é uma liderança, realmente é um símbolo importante para a segurança pública. Nós vamos prendê-lo. Estou aqui te afirmando, você pode me cobrar isso. E eu te cobrei em setembro, você falou, aguarde que vem coisa grande. Exatamente. E agora você está me prometendo que vai prender ele. Nós vamos prender ele. Eu já posso esperar nos próximos meses e a gente vai estar aqui novamente. Nós vamos continuar trabalhando. Existem coisas acontecendo e você pode esperar que a polícia não vai parar, né? Ninguém vai parar a gente. Isso é um lema e uma frase dita pelo nosso sargento Weber do Batalhão de Operações Especiais, que virou um lema da Polícia Militar. Ninguém vai parar a gente. Pode ter certeza disso. Esse é o nosso compromisso com a sociedade fluminense, sociedade carioca.